Boas-vindas a mais um episódio de Relatos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu em Brejo da Madre de Deus, Pernambuco. Prepare-se para conhecer o relato de um agricultor que encontrou uma entidade sombria que aparece nas noites de lua cheia. Reúna-se ao redor do fogo e permita que o som das chamas lhe envolva enquanto ouvimos esta história assombrosa. Brejo da Madre de Deus é uma pequena cidade do interior de Pernambuco, conhecida por suas paisagens serenas e sua população acolhedora. Entre colinas e brejos, os moradores levavam uma vida tranquila, dedicando-se à agricultura e ao artesanato. No entanto, durante as noites de lua cheia, um medo antigo e profundo pairava sobre a cidade, um medo que muitos preferiam não falar. José Carlos, um agricultor de 45 anos, vivia com sua esposa, Maria, e seus 2 filhos em uma pequena propriedade nos arredores da cidade. A rotina era simples, mas satisfatória. José acordava cedo para cuidar das plantações e do gado, enquanto Maria e os filhos o ajudavam nas tarefas diárias. Tudo parecia normal, até que estranhos acontecimentos começaram a perturbar a paz de sua fazenda. Era uma noite de lua cheia, quando José, já pronto para se deitar, ouviu um barulho estranho vindo do brejo próximo à sua casa. Ele ignorou o som, acreditando que fosse apenas um animal, mas o barulho persistiu. Curioso e um pouco apreensivo, José decidiu verificar. Pegou sua lanterna e caminhou em direção ao brejo, enquanto o vento assobiava entre as árvores e a lua iluminava a paisagem. Quando chegou ao brejo, viu algo que o deixou paralisado de medo. Uma figura sombria, alta e esguia, movia-se lentamente entre as árvores. A entidade parecia feita de sombra pura, com olhos vermelhos brilhantes que perfuravam a escuridão. José tentou se aproximar mais, mas a entidade desapareceu tão rapidamente quanto havia aparecido, deixando apenas um rastro de frio e terror. Nos dias seguintes, José não conseguia tirar a visão da entidade da cabeça. Ele contou a Maria, que sugeriu que ele falasse com os moradores mais velhos da cidade. Ao compartilhar sua experiência, descobriu que não era o primeiro a ver a entidade. Muitos outros haviam relatado avistamentos semelhantes, sempre durante as noites de lua cheia. Um dos moradores mais antigos, seu Antônio, contou a José uma história antiga sobre a entidade. Segundo ele, muitos anos atrás, um homem chamado Sebastião viveu naquelas terras. Sebastião era um fazendeiro cruel, conhecido por maltratar seus trabalhadores e causar discórdia na comunidade. Em uma noite de lua cheia, ele desapareceu misteriosamente, e dizem que seu espírito vingativo se transformou na entidade sombria que agora assombra o brejo. José, determinado a proteger sua família e descobrir a verdade, decidiu investigar mais a fundo. Em outra noite de lua cheia, ele se armou com uma espingarda e voltou ao brejo, esperando confrontar a entidade. A noite estava gelada e silenciosa, exceto pelo som distante de corujas e do vento nas árvores. De repente, ele viu a figura sombria novamente. Desta vez, a entidade estava mais próxima, e José pôde sentir uma aura de puro mal emanando dela. Ele ergueu a espingarda, mas antes que pudesse atirar, a entidade desapareceu mais uma vez, deixando um rastro de sombras em seu lugar. Os dias se passaram e os avistamentos se tornaram mais frequentes e mais intensos. José começou a ter pesadelos horríveis com a entidade, acordando suado e tremendo de medo. Sua saúde começou a se deteriorar, e ele sabia que precisava encontrar uma maneira de acabar com aquilo. Ele voltou a falar com seu Antônio, que lhe deu um conselho importante. José, você precisa encontrar a tumba de Sebastião. É lá que o espírito dele está preso. Apenas destruindo o que resta dele você poderá acabar com essa maldição, disse o velho homem, sua voz cheia de gravidade.
Determinado a libertar sua família dessa ameaça, José começou a procurar a tumba de Sebastião. Perguntou a outros moradores e fez buscas por toda a região. Finalmente, em uma área esquecida do cemitério local, ele encontrou uma lápide antiga e desgastada com o nome de Sebastião. Na noite seguinte, durante a lua cheia, José voltou ao cemitério armado com uma pá e sua espingarda. Começou a cavar ao lado da tumba, sentindo o ar ficar mais frio e pesado a cada pá de terra removida. Após horas de trabalho exaustivo, ele finalmente encontrou um caixão velho e apodrecido. Ao abrir o caixão, um cheiro nauseante de decomposição encheu o ar. Dentro havia apenas ossos e restos mortais. José pegou um frasco de gasolina que havia trazido e derramou sobre os restos, acendendo um fósforo e jogando dentro do caixão. As chamas iluminaram a noite e ele ouviu um grito horrível ecoar pelo cemitério, como se o próprio espírito de Sebastião estivesse sendo destruído. Por um momento, José sentiu alívio, acreditando que tudo havia acabado. No entanto, ao voltar para casa, percebeu que algo estava terrivelmente errado. A entidade estava lá, parada na entrada de sua casa, mais sombria e ameaçadora do que nunca. "Você não deveria ter mexido no meu descanso", disse uma voz gélida que parecia vir de todos os lados. José ergueu a espingarda e disparou, mas os tiros passaram direto pela entidade. Ele tentou correr para dentro da casa, mas a porta se fechou violentamente, prendendo-o do lado de fora. A entidade avançou sobre ele, e José sentiu um frio penetrante tomar conta de seu corpo. Naquela noite, José desapareceu misteriosamente. Maria e os filhos o procuraram por toda a fazenda e pelos arredores, mas ele nunca mais foi visto. A história de José e da entidade sombria se espalhou pela cidade, e o Brejo tornou-se um lugar ainda mais temido. Os moradores de Brejo da Madre de Deus evitam falar sobre o que aconteceu, mas todos sabem que nas noites de lua cheia é melhor ficar longe do Brejo. A entidade sombria ainda vaga por lá, uma lembrança aterrorizante do mal que pode estar escondido nos lugares mais inesperados. E assim termina o relato de hoje. Espero que tenham sentido a mesma tensão e mistério que José sentiu naquela noite. Até o próximo episódio de Relatos Sobrenaturais, onde novas histórias assombrosas esperam para ser contadas. Boa noite e lembrem-se, às vezes, o passado nunca está realmente morto, apenas esperando para ser descoberto.